Junji Ito consegue transformar o simples em algo profundamente único. Suas histórias partem de ideias aparentemente normais que ele vira do avesso. Essa é mais uma parte da nossa série de vídeos que trazemos para vocês, onde abordaremos de maneira resumida em compilados cada uma de suas histórias que estão cheias dessas banalidades que se transformam em horror, medo e desconforto. Hashimoto sofreu um acidente de carro enquanto estava indo para o trabalho. A ironia de tudo é que ela foi internada no mesmo quarto numa pequena clínica junto de Sugie, a pessoa que bateu em seu carro. O clima no quarto não era dos melhores, mas as duas tiveram que aguentar a companhia uma da outra enquanto dividiam aquele espaço com outras 4 mulheres que sempre andavam juntas. Não demorou para que coisas estranhas começassem a acontecer. As duas reclamaram para o médico que sentiam seus lábios e bochechas pinicarem, mas ele não conseguia encontrar a causa disso. À noite, quando foram dormir, Hashimoto acabou acordando quando viu as 4 pacientes conversando e saindo em estado de transe do quarto. Pela manhã, o médico conversou com as mulheres para elas irem para um hospital maior porque o caso delas já era emocional. Não havia nenhum problema físico em seus corpos porque o único malefício visível que ele enxergava era o estranho fato de elas sempre estarem juntas o tempo inteiro como se fossem uma pessoa só, coisa que até mesmo elas comentavam de vez em quando. Sugie, que continuava discutindo com Hashimoto, exigiu que ela fosse trocada de quarto, mas só havia um depósito sujo que ela foi convencida a não ficar pelas mulheres que pediram que ela voltasse para o quarto com elas. Hashimoto aproveitou a deixa para ficar no depósito em seu lugar e, misteriosamente, a sensação de pinicar desapareceu. Depois de um tempo, Hashimoto ouviu Sugie gritar e sair desesperada do quarto dizendo que as 4 mulheres a tinham atacado e que estavam tentando enfiar dentro dela uns tentáculos longos e pontiagudos que saíam de suas bocas, ligando todas elas numa espécie de criatura única. Hashimoto conseguiu ver exatamente o que Sugie estava dizendo, mas a enfermeira não viu nada e depois de muita insistência conseguiu fazer ela voltar para o quarto. O médico conversou em segredo com ela dizendo que aquelas mulheres eram realmente estranhas porque tudo tinha começado quando 2 delas foram até lá dizendo que não estavam comendo nada, até que outra paciente se juntou a elas se queixando da mesma coisa e pedindo que elas continuassem dando soro para elas. Eles temiam que Sugie pudesse se juntar ao grupo e por isso ele decidiu que deveria tomar uma decisão e separá-las na manhã seguinte. Mas ainda naquela noite, Sugie foi atacada se juntando àquela colônia monstruosa, o enfermeiro e a médica foram mortos e Hashimoto, que tinha visto tudo, começou a ser perseguida para se tornar uma delas. Depois de muito sufoco, Hashimoto conseguiu matar um dos corpos pressionando a porta com força nos tentáculos e isso lhe deu tempo para fugir. Mas elas gritaram furiosas que iam pegá-la em algum momento porque elas sabiam a placa de seu carro. Um grupo de pescadores decidiu ir ao mar em busca de sustento de sua família, mesmo já tendo conhecimento da escassez de peixes. Durante a viagem, eles enfrentaram uma terrível tempestade e em determinado momento ouviram que parecia ser uma sirene misteriosa que inexplicavelmente vinha do mar aberto. O recruta Code, que não estava tão acostumado às adversidades daquela profissão, se deitou depois de se sentir muito enjoado e foi então que ele percebeu o alvoroço dos pescadores que estavam contentes puxando uma pesada rede cheia de peixes. Mas para seu pavor, ele viu que os tais peixes eram na verdade cadáveres em decomposição que seus colegas por algum motivo estavam enxergando como se fossem atuns. Code gritou para eles e isso os trouxe de volta à realidade e o capitão ordenou que eles devolvessem os cadáveres para o mar. O problema é que os pescadores continuaram sendo influenciados de alguma forma porque após isso eles começaram a ter alucinações que lhes mostravam o mar vermelho como sangue. A sirene ressoou novamente no dia seguinte e mesmo eles decidindo tapar seus ouvidos, nada funcionou. Code foi o único que resistiu a essa influência misteriosa, mas quando os pescadores novamente puxaram a rede cheia de cadáveres, eles ganharam vida e começaram a atacar todos eles. No final, ninguém escapou e todos acabaram indo parar no fundo do mar. Quando outra embarcação apareceu atrás de peixes e jogaram suas redes, eles trouxeram para a superfície Code e seus colegas de trabalho como novos cadáveres resultantes do som da sirene que eles disseram ser a voz do demônio. Um dia, Takano saiu com sua namorada Yoriko e acabou seguindo uma vespa para que ele pudesse pôr as mãos em sua colmeia, que era algo que ele costumava colecionar. Mas quando ela voou em direção a uma parte específica da floresta, ele desistiu e isso chamou a atenção de Yoriko, que pensou que ele tinha parado com medo de ver o fantasma de um menino que estava aparecendo naquelas redondezas. Takano não entendeu o que Yoriko quis dizer, mas ela explicou que o fantasma em questão era o de um menino estranho que morava no bairro e que tinha desaparecido há algum tempo. Em seus flashbacks, ele se lembrou de que conheceu Yoriko quando uma de suas vizinhas estava tendo problemas com uma grande colônia de vespas que tinha aparecido em sua casa.
Como ele colecionava as construções dos insetos, ele se ofereceu para dar um jeito nelas durante a noite quando elas estariam menos ativas. Mas um menino estranho que já tinha o costume de apanhar colmeias da região apareceu e disse que poderia livrá-la daquele problema ali mesmo. Todos ficaram um pouco apreensivos que ele fosse realizar o trabalho sem usar nenhum tipo de roupa apropriada, mas ele conseguiu apanhar a colmeia sem nenhum problema. E o mais estranho de tudo é que os insetos pareciam ter algum tipo de respeito por ele, porque eles até mesmo entraram dentro da colmeia para facilitar tudo. Takano ficou revoltado por sentir que tinha sido roubado, mas o menino não ligou e desapareceu da vista dele no momento em que os insetos começaram a atacá-lo quando ele foi hostil com o menino. Um tempo depois, quando ele começou um relacionamento com Yoriko, ele acabou encontrando o esconderijo do menino que ficava numa caverna na floresta. Ele ficou impressionado não só pela grande quantidade de colmeias que ele tinha, mas com o fato de diferentes espécies daqueles insetos estarem vivendo em harmonia quando na natureza não era assim. Takano, que foi tomado pela inveja, voltou na mesma noite até a floresta e acabou o matando quando os insetos começaram a atacá-lo. Ele jogou inseticida em todos os insetos, enterrou o menino em um local próximo e levou para sua casa todas as suas colmeias. Tudo isso explicava o porquê de ele ter parado de seguir a Vespa quando ele estava com Yoriko, mas um tempo depois, quando ele estava em mais uma de suas caçadas, ele encontrou o que parecia ser uma colmeia enterrada que já estava sendo procurada por outros colecionadores. Quando foi visto roubando, ele se apressou para sair do local e, com a ajuda de uma pá, ele soltou a colmeia cortando o que parecia ser uma raiz que estava fixada nela. No dia seguinte, Yoriko foi assustada até a sua casa para dizer que 2 caçadores tinham chamado a polícia porque eles tinham encontrado o corpo enterrado do menino desaparecido. Mas o pior de tudo era que ele estava sem cabeça porque um homem misterioso tinha sido visto arrancando com uma pá e fugindo com ela enquanto desaparecia no meio da floresta. Quando ouviu isso, Takano ficou perturbado com aquela possibilidade porque ele tinha a certeza de que ele tinha pegado uma colmeia e não uma cabeça humana. Mas quando ele começou a descascá-la, ele viu dentro dela o que os seus medos já lhe avisavam: o menino. Takano ficou pensando que só podia tê-lo enterrado vivo porque ele tinha visto as vespas carregando pequenos pedaços de carne para levar até o buraco onde estava a colmeia. Mas antes mesmo que ele pudesse teorizar ainda mais para conseguir algum tipo de clareza para aquele caso bizarro, uma grande quantidade de vespas invadiu seu quarto para matá-lo. Mas não só isso, elas passaram a arrancar pedaços de seu corpo para levar até a cabeça decepada. Yagawa foi ao consultório do Dr. Otaki, que estava cuidando de seus dentes. Ele pediu que ela se sentasse, mas quando ela colocou seus olhos na estranha cadeira recém-instalada, ela sentiu uma ansiedade indescritível. Yagawa perguntou que tipo de cadeira era aquela e Otaki respondeu que era um dispositivo que ia facilitar o acesso às imagens das dimensões do rosto dela para ajudar no diagnóstico da correção ortodôntica. Mas a explicação não a acalmou porque existia 2 hastes pontudas que seriam usadas para deixar seu rosto imobilizado. Quando o procedimento estava prestes a começar, seu dentista percebeu que havia esquecido um material em outra sala, e então ele a deixou sozinha para o seu completo desespero que não conseguia mexer sua cabeça de maneira alguma. O problema é que quando estava descendo as escadas, ele escorregou, caiu e foi levado ao hospital. Yagawa ficou sozinha por horas dentro daquela sala com o rosto imobilizado. Ela já estava começando a ficar cansada e extremamente preocupada porque por mais que ela chamasse por alguém, ninguém aparecia. E isso não era uma surpresa porque aquele hospital universitário que era especializado em tratamentos bucais era extremamente grande e a sala onde ela estava ficava justamente no 3º piso, que era um lugar isolado com pouca circulação de pessoas. Quando a noite chegou, ela enfim teve a terrível certeza de que ela tinha sido esquecida no hospital e, para o seu azar, nem mesmo um vigia noturno tinha aparecido fazendo uma ronda. Desesperada, ela tentou encontrar algum parafuso para removê-lo da haste que a estava prendendo, mas ela só gritou de agonia quando tocou no metal e viu que não havia nenhum. Mas algumas horas presa, ela começou a sentir que ia enlouquecer porque tudo que ela mais queria era mudar de posição. O desconforto dessa situação era tamanho que ela começou a pensar que ela tinha caído numa armadilha porque alguém queria que ela passasse por isso. No desespero, ela virou o corpo para cima da estrutura e colocou sua perna em volta de parte da máquina. Ela pediu por socorro e decidiu que a única forma de sair dessa situação era forçando sua cabeça com toda a sua força. Mas quando ela fez isso, a pele de seu rosto e de suas orelhas começaram a rasgar. Alguns anos depois, Yagawa estava num bar com um homem e ela contou toda essa história de terror que ela teve que passar. Ele perguntou se ela arrancou fora o metal preso no interior de seus ouvidos, mas ela respondeu que não, que ela foi tirada de lá no dia seguinte. Mas quando ele se aproximou para checar suas orelhas, ela gritou enfurecida, se lembrando de seu trauma.
Shigeru estava voltando à noite para casa quando ele se deparou com uma mulher parada na estrada no meio da floresta. Ele parou para averiguar, mas quando se aproximou, viu que ela estava suja de sangue, o que o fez pensar que ela se tratava de um fantasma porque ela até mesmo estava usando roupas brancas. Mas quando ele se acalmou, ele percebeu que aquela era de fato uma pessoa. Como algo horrível podia ter acontecido com ela, ele se arriscou a levando dentro de seu carro para um hospital, mas os médicos constataram que ela não estava machucada e que todo aquele sangue não era dela. A polícia foi chamada, Shigeru foi interrogado, mas liberado logo depois quando perceberam que ele realmente estava falando a verdade. Um tempo depois, sua esposa Yuna avisou que uma moça muito bonita estava chamando por ele do lado de fora. Ele a reconheceu na hora como sendo a mulher que ele havia ajudado e ela se apresentou como Misaki e agradeceu por tudo. Shigeru acabou tendo um relacionamento em segredo com ela e Misaki um dia lhe contou que ela tinha a capacidade de ver fantasmas, mas não só isso, que ela tinha nascido a partir de um e que era por conta desse estranho fato que a deixava sempre ligada no mundo sobrenatural. Shigeru não acreditou muito nisso, mas ele não deixou esse assunto mórbido fazê-lo perder o interesse nela. O problema é que ele se desleixou com tal horário e Yuna começou a desconfiar que ele a estivesse traindo. Shigeru conseguiu contornar tudo e, com medo de que Yuna em algum momento pudesse descobrir sobre a traição, ele terminou com Misaki por telefone. O problema é que Misaki foi até a sua casa e acabou contando tudo para sua esposa que estava grávida. Yuna não aceitou a traição e sua mente começou a colapsar com o tempo, o que a levou a tirar a sua própria vida. Quando estava rezando por Yuna e seu filho, Misaki voltou a falar coisas estranhas e a dizer que estava vendo as almas dos dois pairando ao redor de Shigeru. Ela contou mais um fato bizarro sobre ela, dizendo que ela gostava de devorar almas e que ela sempre se aproximava daqueles cujos espíritos ficavam por perto. Shigeru achou que ela tinha perdido a cabeça, mas quando Misaki começou a capturar algo invisível no quarto, ele ouviu os gritos de Yuna por algum motivo. E quando ele se aproximou de Misaki, ele a viu novamente da mesma forma como ele a encontrou na floresta, completamente suja de sangue, devorando as almas de Yuna e seu filho. Shigeru foi forçado a acreditar que tudo o que ela tinha lhe dito era verdade. Misaki passou a persegui-lo, ele perdeu seu emprego, foi parar nas ruas e quando estava prestes a morrer no hospital, ele viu que ela estava esperando do lado de fora por esse momento para poder comê-lo quando sua alma saísse de seu corpo. Yui morava com sua família em cima da churrascaria de seu pai em uma cidade próxima do Monte Fuji. Tanto a churrascaria quanto o resto da casa viviam cobertas por uma espessa camada de gordura que se estendia nas paredes, no chão e até nas roupas. Até mesmo o ar era carregado de graxa por conta da falta de ventilação, mas esse não era o único de seus problemas. Seu irmão Goro, que sofria bullying na escola, começou a redirecionar a violência para ela sempre que podia. No entanto, as coisas eram ainda mais complicadas porque, embora ele soubesse que era maltratado por conta de sua aparência, ele não conseguia deixar de lado o estranho hábito de beber litros de óleo que ele fazia Yui comprar de maneira exagerada. Um dia, depois de se recusar a passar pelos abusos, Yui o confrontou e ele a derrubou e espremeu suas incontáveis espinhas que derramaram todo o pus em cima dela. Yui gritou enojada e isso o deixou ainda mais furioso e ele começou a apertar o pescoço dela. Mas seu pai apareceu para impedi-lo e foi obrigado a bater com força na cabeça dele com uma frigideira, mas o golpe o matou. Seu pai conseguiu chamar a atenção de muitos clientes que estavam fascinados pelo sabor de uma nova carne adicionada ao cardápio. Uma carne macia que parecia derreter de tanta gordura. A carne de Goro. O problema é que quando não tinha mais de onde tirar pedaços de seu filho, os clientes foram sumindo aos poucos e a popularidade do restaurante começou a cair. Certa noite, Yui acordou assustada com seu pai a forçando a engolir óleo exatamente como Goro costumava beber. Yui entendeu o que estava acontecendo e começou a ficar vigilante o tempo inteiro porque ela sabia que seu pai queria invadir o seu quarto para deixar a sua carne exatamente como a de Goro, para só então matá-la e servi-la na churrascaria. O relacionamento deles, que já não era bom, se tornou insuportável, mas nada aconteceu com ela. Alguns dias depois, o pai de Yui foi forçado a fechar os negócios, mas ainda assim, a casa continuava impregnada de gordura, chegando num ponto desagradável até mesmo para quem já estava acostumado àquela realidade. O pai de Yui perdeu completamente a sanidade e um dia ela escutou barulhos de cutelo na cozinha e quando ela decidiu ver o que estava acontecendo, ela presenciou nada mais do que seu pai cortando sua própria perna para servir em sua churrascaria. Keiji era o neto de um importante homem de negócios que estava à beira da morte, mas ele não ligava muito para isso e saiu à noite para matar o tempo tentando capturar alguns orbes espectrais que eram constantemente vistos no céu próximo da região onde ele morava.
Ele acabou encontrando uma grande revoada deles e ele os seguiu até chegar num templo onde misteriosamente ele os viu entrando no corpo de um homem de aparência estranha que tentou atacá-lo dizendo que ele viu que não deveria ter visto. Cade correu por sua vida e acabou caindo do alto de um penhasco, mas felizmente ele acordou horas depois já em casa com sua mãe dizendo que ele tinha escapado por muito pouco e que tinha sido um vizinho que o encontrou e o levou até ali. Mas além disso, ela também contou que o avô dele tinha falecido enquanto ele esteve fora. Ele ouviu um pouco depois o seu pai conversando com alguns assessores para não divulgarem a morte, porque isso ia gerar uma crise que afetaria o partido político do qual eles eram afiliados, porque ele tinha encontrado um meio de resolver aquela situação. Um homem misterioso chegou até a casa deles e Cade percebeu que ele tinha sido a pessoa que o atacou no templo, mas ele não disse nada porque estava claro que sua família o tinha contratado para algo. O homem pediu que todos saíssem do quarto e que o deixassem sozinho com o cadáver. Cade se escondeu no sótão para espionar e viu o homem enfiar uma espada no corpo de seu avô e logo em seguida uma grande quantidade de espíritos entrarem dentro dele, o fazendo voltar à vida novamente. Cade ficou incrédulo com o que viu, mas as coisas seguiram normalmente na família com seu avô retornando ao mundo dos negócios sem que as pessoas soubessem que ele havia morrido. No dia seguinte, ele seguiu novamente os espíritos e deu de cara mais uma vez com um reanimador no templo que contou que estava o aguardando porque Cade tinha o mesmo potencial para dar vida a quem tinha morrido. Cade disse que não assumiria seu lugar porque ele achava errado perturbar as leis naturais da vida, mas o reanimador explicou que ele não estava oferecendo seu lugar a ele, e sim tentando deixar claro que ele ia ter que matá-lo para Cade não roubar o seu poder assim como ele tinha feito com a pessoa que possuía aquela espada especial. O homem também disse que embora Cade se opusesse a dar vida para quem tinha morrido, seu avô não tinha sido o único a ser trazido do mundo dos mortos. Sua mãe, que morreu durante o parto, também tinha sido salva junto de seu irmão mais novo, e ele também foi ressuscitado quando caiu do penhasco porque o reanimador ficou com pena por um momento. Cade não quis acreditar nisso e os dois se envolveram num combate. Durante a luta, Cade conseguiu pegar a espada, mas o reanimador disse que se ele morresse, as pessoas que ele ressuscitou também morreriam. Cade não acreditou, acabou matando e as coisas aconteceram exatamente como ele havia dito. Seu avô, seu irmão e sua mãe viraram cadáveres na frente de todos e ele foi possuído pelo poder da espada que necessitava de um outro usuário para continuar despejando espíritos em corpos mortos para trazê-los de volta à vida. Mimi decidiu confrontar o seu vizinho por conta da música alta no andar de cima que estava atrapalhando seus estudos, mas ele se recusou a colaborar porque a vizinha que morava ao lado de sua casa nem mesmo tinha se incomodado, e ele disse que só abaixaria o volume caso ela também falasse algo. Apesar de achar um completo desaforo, ela tentou chamar a vizinha em questão batendo em sua porta para perguntar se ela era a única incomodada com tanto barulho, mas ninguém apareceu. Os dois voltaram a discutir e de repente alguém saiu de dentro da casa que eles pensavam que estava vazia. Era uma mulher bem alta que estava completamente coberta em roupas e acessórios pretos, mas ela os ignorou e sumiu de vista descendo as escadas. Uma outra vizinha que estava ouvindo a confusão apareceu e Mimi perguntou sobre a mulher misteriosa que morava ao lado, mas ela não pôde lhe ajudar com muitas informações porque tudo o que ela sabia era que naquela casa vivia 3 mulheres de estaturas diferentes que sempre andavam com o rosto coberto. Como não conseguiu resolver sua situação, Mimi voltou para o seu apartamento ainda chateada, mas depois de um tempo, ela percebeu que o barulho da música alta tinha desaparecido por algum motivo. Um dia, ela encontrou o vizinho barulhento sentado do lado de fora com um semblante muito assustado. Ela se aproximou para conversar com ele e ele disse que estava aterrorizado com a mulher que morava ao lado de sua casa porque era bizarro o fato de elas nunca fazerem nenhum tipo de barulho. Era como se a casa sempre estivesse vazia, embora ele soubesse que havia alguém dentro dela. Mimi achou tudo isso muito estranho, mas não deu tanta importância. Inclusive, quando ele foi embora correndo como se estivesse fugindo de um monstro, ela decidiu se mudar para o apartamento dele e foi aí que algumas coisas macabras começaram a acontecer. As vizinhas de Mimi de fato não faziam nenhum barulho, mas as coisas foram vistas por um ângulo ainda mais surreal quando um dia ela esbarrou com uma delas e se deparou com uma chapa de metal no lugar de seu braço. Mimi ficou assustada com isso e como não conseguia tirar da cabeça o que tinha visto, ela pensou em espionar a vizinha por um dos buracos na parede que o antigo morador que fugiu tinha feito. Quando se posicionou para olhar, ela descobriu uma verdade aterradora. Não haviam 3 pessoas morando naquela casa. A mulher, que tinha um corpo inteiramente metálico, estava regulando o seu tamanho, removendo alguns parafusos das chapas de metal que a constituía. Mimi ficou assustada e, para o seu pavor, a coisa percebeu que estava sendo espionada e começou a enfiar seus braços pelo buraco para tentar pegá-la. Mimi se encheu de desespero e conseguiu se desvencilhar.
Ela ouviu a mulher ao lado saindo e pensou por um instante que ela tinha desistido por algum motivo. Mas assim que ela colocou sua cabeça para fora da janela para ver para onde ela estava indo, ela foi pega de surpresa com aquele monstro parado em pé ao lado de sua casa, numa altura grande o suficiente para conseguir alcançar a sua janela. A mulher entrou em seu quarto e a atacou, mas o medo foi tão grande que Mimi desmaiou. Porém, aquela coisa que se passava por humana continuou morando ao lado em completo silêncio, como se nada tivesse acontecido. Reina era constantemente incomodada por um garoto chamado Numei, que estava sempre sujo e fedendo. Ela já tinha dito incontáveis vezes para ele que ela não tinha interesse nele, mas ele continuava a perseguindo sempre que podia. Reina o desprezava profundamente, principalmente porque ela tinha se tornado sensível à sujeira por conta de sua mãe, que era obcecada por limpeza num nível doentio. Mas com o tempo, ela passou a ver esse hábito com normalidade dentro de sua casa, porque sua irmã Mari também já estava acostumada com tudo. Mari sugeriu que Reina atraísse Numei até a casa delas, porque obviamente a mãe delas faria alguma coisa para assustá-lo quando o visse completamente sujo. Reina se opôs a fazer isso com medo de que Numei se vingasse, mas em segredo ela se aproximou dele e disse que a mãe delas estava querendo conhecê-lo. Mas é claro que tudo aconteceu como esperado. Numei foi colocado para correr pela mãe delas, que ficou extremamente enojada quando o viu. A casa, que sempre estava sendo retocada ao máximo para não existir poeira em nenhum canto, começou a apresentar alguns problemas no encanamento. Com muita relutância, elas contrataram um encanador para resolver tudo, mas a mãe de Reina fez um escândalo quando a sujeira dos canos sujou sua casa. O problema foi resolvido a muito custo da paciência do encanador e as coisas pareciam ter se resolvido. Mas um dia, o pai das duas, que tinha sido mandado embora por ser um homem um pouco desleixado, invadiu a casa delas à noite para ver suas filhas, mas sua ex-esposa o atingiu diversas vezes com um taco de beisebol por pensar que se tratava de um ladrão, e ele acabou morrendo e elas tiveram que inventar uma história para que a polícia considerasse tudo como legítima defesa. No dia seguinte, os canos da casa voltaram a dar problema e um barulho muito esquisito começou a sair deles. Reina queria acreditar que podia ser alguma sujeira que tinha entupido tudo, mas Mari estranhamente começou a pensar que se tratava de algo mais complicado e inexplicável do que isso. Ela achava que podia ser uma pessoa dentro dos canos, porque os barulhos que elas ouviam pareciam ser de gemidos humanos, mas especificamente com os gemidos de seu falecido pai. Enquanto isso, a obsessão da mãe delas pela limpeza só continuava aumentando. Um dia, uma mão gosmenta saiu do ralo e puxou seu braço, e isso foi o começo para sua mente colapsar de vez. Ela passou a limpar o braço agarrado com tanta frequência e intensidade que elas tiveram que interná-la porque ela tinha chegado num ponto de dilacerar a própria pele para tirar uma sujeira que só ela estava vendo. A casa aos poucos foi dominada por um cheiro podre que vinha dos ralos e da caixa de escoamento dos canos. Um cheiro que, nas palavras de Mari, lembrava bastante o de Numei, que ela continuava acreditando que ele estava de alguma forma dentro dos canos esperando para pegá-las. Reina se irritou com isso porque era impossível que alguém pudesse estar dentro dos canos por conta da falta de espaço. Ela obrigou sua irmã a enfiar sua mão dentro do ralo do banheiro para provar que tudo não passava de coisa da cabeça dela, mas Mari começou a gritar dizendo que estava sendo puxada. No entanto, Reina não acreditou e saiu. Quando ela voltou, ainda ouvindo os barulhos estranhos ecoando pela casa que saíam dos canos, ela viu a cena chocante de sua irmã já quase que completamente sugada. A coisa, ou alguém que estava lá dentro, a puxou por inteiro e Mari foi para dentro da tubulação, que continuava gemendo sem parar. Uma família estava comemorando a inauguração da casa nova que eles construíram com muito esforço. No meio de risos, comida e bebida, eles ouviram o grito do pai da família pedindo por ajuda. Todos ficaram assustados e o procuraram pela casa até que eles perceberam que sua voz agonizante estava vindo do piso da construção. Eles imediatamente desceram se arrastando até ele por conta da falta de espaço. E assim que eles o viram, eles o encontraram misteriosamente esmagado embaixo do pilar principal que suportava toda a casa. Sua esposa perguntou incrédula como ele tinha ido parar ali, mas ele evitou dar a resposta que eles queriam, apenas dizendo que era uma longa história. Quando ela falou que ia chamar um pedreiro para tirá-lo dali, destruindo parte do pilar, ele pediu que ela não fizesse isso porque toda a casa ia desabar. Mesmo sabendo que podiam ignorar seus pedidos porque ele estava precisando de ajuda, ele insistiu para que eles o deixassem ali porque seus esforços não iam adiantar porque ele já estava morrendo. Ele preferiu ser deixado embaixo do pilar para sustentar a casa, e assim, ele parou de respirar no meio da noite sob o olhar de todos que nunca souberam como ele tinha parado embaixo da coluna da casa.
Koichi e Satoshi estavam muito curiosos a respeito de uma atração de casa mal-assombrada que tinha chegado na cidade e que estava assustando todos os visitantes que entravam nela. O medo que as pessoas sentiam era tão grande que até mesmo a polícia teve que comparecer após receber uma série de denúncias sobre o local. Os dois resolveram entrar escondido na casa mal-assombrada durante a noite, mas o dono da atração, Shuichi, os pegou no flagra, mas deixou que eles ficassem à vontade para ver de perto os horrores que o seu empreendimento proporcionava. No início, os garotos ficaram com medo do que poderiam encontrar, mas à medida que foram caminhando, eles viram apenas alguns adereços mal feitos e membros da família de Shuichi fazendo o papel de alguns personagens assustadores, o que aliviou um pouco da tensão porque aquele parecia ser apenas um negócio de família. Mas assim que eles encontraram o irmão de Shuichi crucificado, ele contou a verdade a eles. Ele disse que Shuichi tinha colocado toda a sua família à força para trabalhar na casa mal-assombrada usando seus poderes que ele adquiriu em algum momento de sua vida, o que não era assim tão surpreendente porque Shuichi desde criança teve gostos por coisas macabras. Ele alertou para que as crianças não fossem adiante porque eles acabariam topando com Binzo, o filho monstruoso de Shuichi que estava acorrentado e que ele teve com uma mulher monstro chamada Fuchi, que era tão assustadora que o próprio Shuichi, que sempre esteve ao lado de coisas medonhas, vivia fugindo constantemente dela, que ainda estava o procurando para reaver ele e seu filho. Shuichi apareceu antes que eles pudessem libertá-lo e assim, os meninos deixaram de lado os avisos e continuaram pela tour sombria. Não demorou para eles encontrarem Binzo, que estava comendo o policial que tinha ido até lá mais cedo. Binzo ficou um pouco afoito quando os viu e tentou agarrá-los para comê-los. Koichi conseguiu escapar com vida às custas de seu amigo Satoshi, que foi devorado, mas Shuichi saiu correndo atrás dele porque ele sabia demais. Quando estava prestes a ser pego e morto, a esposa monstruosa de Shuichi apareceu após tê-lo procurado por muito tempo. Ela o agarrou e disse que iria devorá-lo caso ele tentasse fugir mais uma vez dela. No dia seguinte, não havia mais vestígios de Shuichi, dos corpos e de sua trupe macabra. A casa mal-assombrada estava completamente vazia. Rie notou que sua amiga Yuko, que tinha o costume de falar bastante, tinha aos poucos começado a ficar muito quieta. O pior é que sempre que ela tentava falar, as palavras saíam enroladas como se sua língua estivesse presa. Com o tempo, Yuko deixou de ir para a escola por conta de seu problema e Rie decidiu ir visitá-la para saber o que tinha acontecido. Quando chegou em sua casa, ela viu os pais de sua amiga matando uma grande quantidade de lesmas que tinha aparecido no jardim por algum motivo. A mãe de Yuko levou ela até o quarto de sua filha e Rie viu sua amiga de máscara com um semblante ainda mais preocupado e alerta. Ela não aceitou muito bem a visita e a mãe dela explicou para Rie que o médico disse que tudo aquilo podia ser um sintoma emocional de algum trauma. Rie foi embora pensando em tudo o que estava acontecendo, porque a única vez que ele viu Yuko assustada daquele jeito aconteceu quando elas eram crianças e uns garotos da escola tinham pegado algumas lesmas para jogar nela, que eram coisas que ela tinha um pavor tremendo e que ela evitava até mesmo ir até o quintal de sua casa para não encontrar nenhuma delas. No dia seguinte, quando foi visitá-la mais uma vez, Rie foi recepcionada com os gritos da mãe de sua amiga, que apareceu desesperada dizendo que a língua de Yuko tinha desaparecido e que uma lesma gigante a tinha substituído. Rie ficou tão chocada quando viu isso que, apesar de serem grandes amigas, ela nunca mais voltou. Yuko chegou a cortar a lesma com uma tesoura, mas ela sempre crescia novamente, não importava quantas vezes ela fizesse isso. Seus pais tentaram ajudá-la de todas as formas, inclusive fazendo com que ela entrasse numa banheira cheia de sal. Mas quando Yuko fez isso, seu corpo se dissolveu completamente, restando apenas a sua cabeça, que se rastejou para o quintal e ficou existindo ao lado das outras lesmas. Mimi e seu namorado Naoto decidiram acordar cedo para caminhar num bosque, quando de repente eles ouviram um barulho ao lado. Mas o estranho era que naquela região não tinha nenhuma árvore frutífera que pudesse explicar aquele barulho que mais parecia ser de algo caindo no mato. Naoto tentou seguir para onde ele achava que vinha o barulho porque ele pensava que poderia ser algum casal desfrutando da intimidade, até que Mimi o ouviu gritar e o encontrou caído no chão com uma expressão muito assustada. Quando ela olhou para onde ele estava encarando, ela viu um cadáver suspenso numa corda. Eles tentaram ajudá-la pensando que ainda dava tempo, mas o fedor pútrido os fez perceber que já era tarde demais. Eles viram um líquido viscoso escorrer pelas pernas do cadáver e Mimi deduziu que tinha sido aquele barulho que eles escutaram. Naoto quis descer o corpo para que o espírito dela encontrasse paz, e foi aí que eles notaram algo estranho. Não havia nenhum apoio embaixo dela e não tinha como ela ter subido numa árvore tão alta para amarrar a corda, o que não explicava como ela tinha conseguido dar fim à própria vida daquele jeito.
Eles ouviram outro barulho de algo caindo, mas não tinha nada no chão. O barulho veio novamente e eles perceberam que se tratava dos órgãos internos dela que estavam despencando apodrecidos. O estranho é que por mais que eles procurassem não havia nada, apenas um de seus sapatos que continuava no mesmo lugar. No momento em que voltaram seus olhos para cima, aquele corpo que antes estava de costas para eles, agora os encarava. Naoto perguntou para Mimi quando ela tinha se virado, mas ela não sabia como responder e apenas presumiu que a corda estivesse torcida e foi virando aos poucos. Mimi achou melhor que eles chamassem a polícia, mas para o choque deles, todas as vísceras do corpo caíram na frente deles novamente. Apesar de ter despencado uma grande massa disforme, não havia nada no chão. Mimi e Naoto correram a toda velocidade e enquanto fugiam, eles continuavam vendo ao olharem para trás aquele cadáver os encarando. Konishi e Kawaguchi eram amigos antigos da faculdade que haviam marcado um reencontro com Takashi, outro colega, para se encontrarem na casa de Konishi. No entanto, no dia combinado, enquanto assistiam ao noticiário, eles receberam a notícia assustadora de que o avião em que Takashi estava havia desaparecido. Konishi ficou se sentindo parcialmente culpado por ter estendido o convite e ele decidiu usar o seu avião particular para sobrevoar a região em busca de qualquer pista do suposto acidente. A irmã de Konishi foi contra essa decisão por ser muito arriscado, mas o acompanhou ao lado de Kawaguchi mesmo com as poucas informações e o risco de se aventurar em uma busca noturna. Konishi achava que o avião onde estava o seu amigo não tinha caído porque não havia a presença de chamas e nem de destroços, e foi nesse momento que Kawaguchi se lembrou de um episódio traumático que ele presenciou. Ele contou que durante uma caminhada nas montanhas, ele viu um avião de pequeno porte despencar do céu. Nenhum passageiro conseguiu sobreviver e a cena dos corpos espalhados lhe causava pesadelo mesmo depois de muito tempo. Ele pediu que eles voltassem para casa e desistissem daquilo, mas a irmã de Konishi os interrompeu porque ela estava ouvindo um som se aproximando. Um som que lembrava o de uma explosão. Quando olharam para trás, eles viram um avião em chamas que por muito pouco não colidiu com eles. Konishi manobrou o avião com muito esforço e em meio a todo esse caos, eles conseguiram ver que aquele avião era exatamente o que havia desaparecido. Konishi e os outros agradeceram por o avião não ter caído, mas quando prestaram ainda mais atenção, eles viram através das janelas que todos os passageiros continuavam sentados, inclusive o seu amigo Takashi, que estava agindo como se nada tivesse acontecido, mas que olhou na direção deles antes do avião desaparecer de suas vistas no céu noturno. Tudo isso tinha acontecido por volta de 11h40 da noite, mas na manhã seguinte, os destroços do avião foram encontrados e nenhum dos 257 passageiros conseguiu sobreviver à queda que aconteceu 2 horas antes de Konishi e os outros terem quase sido atingidos por aquilo que, na verdade, era um avião fantasma. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que achou dos contos, de se inscrever no nosso canal e de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor com maior explicação, referências e análises e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.